Abrimos espaço para a última fronteira. Miguel Gonçalves, muito bom dia. Hoje, a partir de Castelo Branco. Olá. Começamos pela história da Terra. O cosmos e a geologia dão uma ajuda à astronomia. Sim, é um daqueles casos em que se percebe claramente como as disciplinas científicas podem se juntar harmoniosamente para perceber, neste caso, a evolução da Terra e, nomeadamente, o que é que aconteceu à crosta da Terra ao longo de milhões e milhões de anos. Esta história começa por levar-nos até aos cristais de zircão que nós encontramos na superfície do nosso planeta e lá dentro encontramos também isótopos, ou seja, primos, do oxigênio. Os geólogos já sabem há algum tempo que há uma certa variabilidade da quantidade desses isótopos de oxigênio. E é uma variabilidade periódica, ou seja, a cada 180 a 200 milhões de anos, nós temos aqui uma variabilidade muito grande desses isótopos de oxigênio que estão presos nesses cristais. Entra aqui a astronomia, porque um conjunto internacional de astrónomos achou muito interessante estes 180 a 200 milhões de anos e olharam para a nossa galáxia, para os braços em espiral que nós temos na nossa galáxia. Estes braços em espiral não são propriamente estruturas físicas, são uma espécie de ondas de densidade. Imagine-se como uma espécie de engarrafamento de gás, de estrelas, de muita matéria e, portanto, é isso que define, no fundo, os braços em espiral da nossa galáxia, da Via Láctea. Como é que nós conhecemos bem estes braços de espiral? Porque a grande parte daquilo que é o gás que nós temos presente numa galáxia como a nossa é de oxigênio neutro, ou seja, só um eletrão e um próton. E esse esse hidrogênio neutro vibra numa frequência muito bem definida e, portanto, nós hoje em dia já temos mapas que mostram a distribuição desse hidrogênio neutro. Onde estão os braços é onde também temos uma maior concentração de hidrogênio neutro. Ora, estes braços em espiral giram à volta do centro da galáxia, tal como o nosso próprio Sol e, portanto, o Sistema Solar. O Sol gira um bocadinho mais rápido do que estes braços de espiral, o que quer dizer que, periodicamente, o Sol e, portanto, também a Terra, consegue passar de um braço para o outro. Portanto, passa de zonas de maior densidade para zonas de menor densidade e vice-versa. O que é interessante é que conseguimos então perceber que a Terra, o Sistema Solar e, portanto, a Terra, a cada 180 a 200 milhões de anos, passa de um braço para o outro. Ou seja, há aqui uma coincidência também com a quantidade do oxigênio que está preso no zircão da crosta da Terra. Ora, então o que é que isto quer dizer? Dizem os astrónomos. Quer dizer que quando a Terra passa para um dos braços em espirais, portanto, passa por uma zona de maior densidade de matéria da nossa Via Láctea, isso faz com que gravitacionalmente agite uma autêntica colmeia gigantesca, uma bolha gigantesca que envolve o Sistema Solar, chamada nuvem de Oort, e que é frequentada por bilhões ou mesmo trilhões de cometas. Gravitacionalmente, então, quando a Terra passa por um dos braços espirais, esses milhares, milhões, bilhões ou trilhões de cometas são atirados para zonas mais internas do Sistema Solar, portanto, para zonas mais próximas, portanto, do Sol e, portanto, também da Terra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a cada 180 a 200 milhões de anos, a Terra é vítima de choques, de uma maior frequência de choques de cometas que afetam, portanto, a sua própria crosta. É isso que nos diz o oxigênio que está no zircão. Que, de facto, esta variabilidade de oxigênio no zircão é provocada por este choque cada vez mais periódico de cometas a cada 180 a 200 milhões de anos. Portanto, essa é a primeira história de como é que a geologia e a astronomia estão ligados, mas temos também uma outra história que nos conta de uma chuva de asteroides, e isto, mais uma vez, foi a geologia a ajudar a astronomia, uma chuva de asteroides que se pensa que terá ocorrido no nosso planeta há cerca de 800 milhões de anos. Nós aqui temos que introduzir um asteroide chamado Eulalia. Eulalia terá sido um asteroide de grandes dimensões, cerca de 1000 km, 100 km de diâmetro, que há cerca de 800 milhões de anos ter-se-á fragmentado em pedaços muito mais pequeninos. Os cientistas pegaram em simulações para perceber para onde é que foram estes pedaços de asteroides que foram fragmentados nesta colisão do Eulalia.
O que diz essa simulação é que, muito provavelmente, houve um grande conjunto de famílias destes asteroides, resultados desta fragmentação, que terão ido para o sistema solar interior, uma vez mais para a zona onde está a Terra. E, de facto, quando olhamos para a história geológica, para as evidências geológicas do nosso planeta, os geólogos também dizem que há cerca de 800 milhões de anos houve aqui muitas flutuações no ambiente e também na própria carga biológica do nosso planeta, que diz que algo de catastrófico aconteceu. Ainda não temos, propriamente, uma grande explicação para isso. Os astrónomos agora dizem que não estamos a dizer que terão sido uma chuva de asteroides, mas, curiosamente, os nossos modelos dizem que há 800 milhões de anos houve um grande asteroide que fragmentou-se e, se calhar, algum desse material veio parar à Terra. Ora, e continuamos aqui no Sistema Solar, não é? Viajamos agora até a Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, e que tem muitos mistérios. E vamos começar logo pelo grande mistério, que é o núcleo metálico assustadoramente grande de Mercúrio. Cerca de 70% do diâmetro de Mercúrio é o seu próprio núcleo. É muito maior do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. E isso para os astrónomos sempre foi uma grande dúvida. Como é que é possível este planeta ter um núcleo tão grande e um manto já agora tão pequenininho e uma crosta também tão pequenininha? Ora, vamos voltar à questão dos choques. Porque o que os astrónomos agora fizeram em novas simulações foi tentar perceber o seguinte. Ora, na altura em que provavelmente Mercúrio terá tido este aspecto que nós temos hoje, Mercúrio, tal como o Sistema Solar, era vítima de grandes colisões de corpos de planetas bebés, planetas que estavam a formar. Numa primeira fase, os choques muito frequentes eram entre corpos de grandes dimensões com corpos de pequenas dimensões. Mas o que diz a simulação é que, passado esse período em que era muito frequente o choque de grandes com pequenos, houve uma altura em que era muito mais frequente a colisão entre corpos com mais ou menos o mesmo tamanho e a mesma massa. É esta simulação que nós estamos a ver aqui nestas imagens. Ora, o que diz esta simulação é o seguinte. Provavelmente Mercúrio terá tido uma quase colisão, ou seja, não foi um choque frontal, foi um choque rasante. E nesse choque quase frontal, que era muito mais frequente nessa altura e entre corpos com tamanhos mais ou menos semelhantes, o que dizem as simulações é que esse choque terá destruído grande parte do manto de Mercúrio. Mercúrio provavelmente seria muito maior e mais maciço que aquilo que é presentemente. Mas esse choque rasante terá destruído grande parte do manto de Mercúrio. Ora, quem está habituado a fazer estas simulações pensa logo que, ok, muito bem, nós tivemos uma quase simulação, houve grande parte do manto que terá sido tirado do Mercúrio original, mas se calhar gravitacionalmente esse material terá caído novamente em Mercúrio. Não. O que dizem as simulações é que, muito provavelmente, essa grande parte do manto de Mercúrio foi mesmo expulso do próprio Mercúrio original, andou a vaguear pelo espaço e a pergunta que se coloca é, então, mas por onde é que foi esse manto original de Mercúrio? O que dizem as simulações, ainda não com total certeza, é que, se calhar, parte desse material do manto de Mercúrio terá sido agarrado gravitacionalmente por um outro planeta perto de Mercúrio. Qual é o planeta a seguir a Mercúrio? Vênus. Portanto, eventualmente, até se calhar grande parte do manto de Mercúrio terá sido agarrado gravitacionalmente a Vênus. É um estudo baseado em simulações. Não temos a certeza que terá sido isso realmente o que aconteceu, mas bate certo aqui com aquilo que é a frequência do embate de corpos mais ou menos do mesmo tamanho naquela altura da formação do Sistema Solar. Mas eu desconfio que esta ainda não será a história final para percebermos o atual Mercúrio. Ora, e por último, nesta nossa viagem, Miguel, temos o vídeo da semana. Vamos ver os jovens portugueses em êxtase científico, foram reconhecidos o seu mérito científico lá fora. Vamos começar com o segundo prémio no European Union Contest for Young Scientists. Foi para Portugal, para a Carolina Coelho, aluna da Escola Básica e Secundária Carolina Michaelis, fez um trabalho sobre como é que nós podemos entender de uma outra maneira a energia escura no universo, o maior constituinte do universo, misterioso, que os cientistas ainda não sabem qual é a origem e a constituição desta energia escura. A Carolina, juntamente com o professor Carlos Martins, do Instituto de Astrofísica, e a professora Elsa Alves, da sua escola, tentaram perceber, no fundo, o que é esta energia escura. Medalha de prata para Portugal no maior certame da ciência juvenil que é feito na Europa, organizado pela Fundação, que em Portugal é organizado pela Fundação da Juventude. E isto foi na Letónia. Depois, vamos para o Brasil, imagens do Brasil.
3 jovens cientistas portugueses foram distinguidos na Mostra de Ciência, Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Cultura, que decorreu em Porto Alegre, no Brasil. São alunos do agrupamento de escolas de Reguengos de Monsaraz, Alexandre Reis, Filipe Góis e Pilar Silva, e apresentaram o projeto de monitorização da população de pega rabuda, pica-pica, na cidade de Reguengos de Monsaraz, enquanto dormitório da espécie. E, portanto, foram também distinguidos por este trabalho no Brasil. E, finalmente, imagens daquilo que é a mais recente edição do Astronautas por um Dia, em que 30 alunos do ensino secundário entre os 14 e os 18 anos estiveram a flutuar em gravidade zero nos voos parabólicos. Pela primeira vez decorreu no aeroporto de Santa Maria, nos Açores. E este é um projeto de enorme sucesso, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, pela Agência Ciência Viva também. E o que nós estamos aqui a ver é, em vários voos, tentar perceber como é que é a gravidade na Lua, em Marte e depois num ambiente de gravidade zero. E temos estas imagens que, muito mais do que diversão, há também aqui muita ciência por trás, e estes alunos foram selecionados ao longo do ano numa lista de centenas e centenas e, curiosamente, numa lista praticamente paritária, tanto jovens, meninos como meninas, que participaram neste concurso. E é um concurso que já é um exemplo lá fora, em outros países europeus, mas começou aqui em Portugal e, portanto, parabéns a estes jovens num concurso que atrai cada vez mais alunos de praticamente quase todos os distritos do país. Parabéns a todos eles.